Bitcoin se valorizando mais de 12% nas últimas 24 horas e num frenesi aí absurdo, né? A gente está indo para o sexto mês de alta consecutiva. E no vídeo de hoje eu vou te explicar mais detalhes do porquê dessa alta, né? O que está fazendo o Bitcoin subir tanto nos últimos dias. É o que você vai entender logo depois da vinheta. Pessoal, vale falar, né, que a gente está num patamar de preço que o mercado não vê há mais de 2 anos. A última vez que a gente viu o Bitcoin aí chegar próximo aos 55, 56 mil dólares foi justamente nos meses ali próximos a quando ele bateu a alta histórica lá em 2021, né? Novembro de 2021 foi a última vez que a gente estava aí nesse patamar de preço. E o que acontece? A gente está vendo uma entrada muito grande de capital vindo do mercado tradicional através dos ETFs. Então, só nesses últimos 7 dias, a gente teve aí uma entrada de 598 milhões de dólares, tá? Tudo isso é o que? Grana entrando nos ETFs. E se a gente pegar tudo que já entrou desde a aprovação, né, com 2 meses, aí 2 meses e meio, quase, acho que é 2 para 3 meses de ETFs, a gente já vai ter aí superado os 5,7 bilhões. Uma vez, né, que a gente tem aí que os investidores institucionais, o pessoal de Wall Street, estão investindo no ETF. E por que o ETF em si ele é tão importante, né? Por que eles estão esperando, ou melhor, esperaram o ETF aí para estar investindo? Justamente porque, devido à legislação, a empresa, né, a maior parte das empresas, elas precisam seguir uma série de regras para estar fazendo os seus investimentos em portfólio, certo? Então elas não podem simplesmente abrir uma conta CNPJ na corretora, comprar criptomoedas e fazer a autocustódia. Boa parte dessas empresas, elas estão listadas aí na bolsa de valores e consequentemente elas precisam seguir uma série de normas de investimento para manter ali toda essa política, certo? Então, ela agora com os ETFs de Bitcoin, elas podem se expor através de fundos de investimento sem que isso traga problemas aí para os investidores dessa própria empresa. Então vamos supor que você tem uma empresa X, que é uma empresa muito grande, uma empresa que está com as ações dela cotada na bolsa de valores, né? Vamos citar um exemplo aqui de uma VEG da vida, né? Uma empresa VEG. Você é um dos diretores da VEG e você vai pegar aquele lucro absurdo e você não vai deixar ele parado no banco, né? Você precisa investir em outras coisas porque você precisa pegar aquele patrimônio e está sempre aumentando para as suas ações valorizarem, para você ter mais investimentos e a sua empresa consequentemente crescer. Você não pode abrir conta numa corretora e comprar parte daquilo simplesmente em Bitcoin, certo? Existem legislações que proíbem que você faça isso lá nos Estados Unidos, inclusive com relação à própria custódia, né? Precisa ser custodiada por um terceiro. Então, para facilitar isso, foi disponibilizado aí os ETFs e agora as empresas elas estão entrando aí, investindo em criptomoedas, tendo criptomoedas no seu portfólio através dos ETFs. Então a gente consegue ver uma entrada total de 67 mil dólares, né? Na verdade, mil milhões, né? Então são 67 bilhões de dólares de ativos sob gestão, mas desses 67, praticamente metade aqui é da Grayscale. Isso de todo o período, tá? Mas só nessa semana, 597 milhões de dólares, né? Então realmente é bastante coisa. As entradas aí baseadas nos produtos de criptomoedas em si superaram os 609 milhões, mesmo com o saque absurdo da Grayscale, ou seja, produtos relacionados, não necessariamente os ETFs em si. E a gente está vendo justamente esse crescimento junto com a alta do preço, né? O preço do Bitcoin aqui disparando, enquanto a gente está vendo cada vez mais entradas. Então a gente teve até, não é essa fotinha não, é essa aqui, ó, os fluxos semanais, né, totais, e à medida que vão passando os meses, à medida que vai, do começo do ano até agora, e realmente a gente está vendo até fluxos proporcionalmente falando subindo, né? Olha, por exemplo, essa ProShares aqui, em um mês, desde o começo do mês, a gente teve aqui 2,9, na última semana a gente teve 12,5, então vai somar a esse número aqui e fazer ficar ainda maior.
E outra coisa, né, que a gente precisa também falar é que algo que está potencializando essa alta são os vendedores aí do mercado, tá? Os vendedores, eles estão acreditando que o Bitcoin vai cair, e se o Bitcoin for contra essa galera, eles vão perder dinheiro, eles vão ser obrigados a comprar a posição vendida, né? Consequentemente, eles vão acabar servindo como uma força compradora. É isso que é liquidação, é quando a corretora força você a fechar, encerrar a sua operação. Então, a gente está vendo o preço subir e as pessoas que estavam acreditando na queda do preço sendo varridas do mercado. Então, nas últimas 24 horas, mais de 270 milhões de dólares em posições vendidas foram liquidadas. Eu estou até com um site aberto aqui para falar para você o número exato. Foram o total de 375 milhões no momento que esse vídeo está sendo gravado. Mais de 89 mil traders liquidados. E um valor maior, né, uma única ordem de Ether no valor de 10 milhões de dólares. Então, assim, é um número bastante impressionante, mas eu preciso ressaltar que a gente já viu movimentos não tão expressivos, mas com uma liquidação muito maior, né? E por que que isso é interessante de estar trazendo aqui? Aí eu já vou puxar duas coisas. Olha, a gente está com praticamente recorde de Open Interest, posições abertas. Só na CME a gente tem 7,81 bilhões de dólares, que ressalta um otimismo absurdo, né? Então a gente tem muito capital que está em long, que está em short, porém boa parte desse capital continua no jogo. A gente tem uma liquidação que para um movimento expressivo desse está sendo abaixo da média. Cara, liquidações assim altas do preço que ele chega a valorizar 15%, às vezes 20%, né, 10% dependendo aí em algumas horas, já resultou em liquidação de 600 milhões e até 1 bilhão de dólares. Então assim, é um número relativamente baixo para esse movimento. Qual que é a conclusão que eu quero trazer? Eu acho que a maior parte das pessoas, principalmente do mercado tradicional, estão em long. E eu fiz um vídeo na semana passada falando disso, tá? Justamente porque o mercado tradicional está muito eufórico. As pessoas, os novos investidores estão vendo o preço subir e é aí que entra o FOMO, o medo de ficar de fora. Então a gente tem esse indicador aqui, que é o Crypto Fear and Greed, que mostra justamente como que está o sentimento dos investidores, se eles estão gananciosos, extremamente gananciosos, medrosos. E agora a gente está nos níveis de extremo medo. Ontem a gente não estava. Hoje a gente já está, é um indicador que ele varia de 0 até 100. Então quando ele está 90, cara, ele está muito esticado. Se a gente pegar aqui, por exemplo, de um ano para cá, ó, não teve 79 pontos, né? Tirando aqui os últimos dias desse mês de fevereiro. Tem mais de um ano que o Bitcoin está subindo e a gente não está tão ganancioso assim. Aqui, ó, essa região aqui, ó, novembro, outubro, cara, isso aqui é o topo histórico. Né, a gente está em níveis de ganância de topo histórico do mercado. Então é importante ressaltar isso, porque a gente teve uma liquidação muito grande, tivemos 161 milhões de dólares depois da alta de 11%. É uma liquidação sim expressiva, mas se você acompanha meu canal aí há 2, 3 anos, né, desde que eu faço vídeo no YouTube, você já viu níveis muito, mas muito superiores de liquidação com movimentos não tão grandes igual esse. Então o que eu quero falar, cara? Cuidado, porque a gente ainda tá muito alavancado no Bitcoin. Tanto que a gente tá vendo aqui, ó, eu acho que aqui na verdade tá até meio travado, né? Mas por exemplo, nas últimas 4 horas a gente teve muita liquidação em long, né? Então assim, o preço ele tá esticado, o Bitcoin ele tá subindo bastante, mas nas últimas 4 horas, simplesmente do preço do Bitcoin sair dos 57 e voltar para os 56.500, 56.300, isso representou em bastante liquidação, mais em long do que em short. Então assim, tá com muita alavancagem, tá? E você precisa aí tá de olho nisso. E um fato curioso também, né, que eu queria falar, é sobre o Satoshi Nakamoto. Se ele tivesse ativo, ele estaria entre os 25 mais ricos do mundo. Por causa que o quê? Satoshi Nakamoto é o criador, o visionário, a pessoa que surgiu com a ideia do Bitcoin. E para o Bitcoin rodar lá nos primórdios,
era ele quem era praticamente o único minerador da rede. Então ele ficou aí 2 anos, quase 3 anos, minerando Bitcoin sozinho no seu computador e chegou a acumular um patrimônio líquido de mais de 1 milhão de Bitcoins. Olha esse número, cara. 1 milhão de Bitcoins é muita coisa. E com essa recente alta do Bitcoin, esse patrimônio valorizou 9 bilhões de dólares nos últimos meses. Então acredita, né, que devido a toda essa mineração ele tem um patrimônio entre 1 e 1,1 milhão de Bitcoins, né? Praticamente essa diferença aqui, essa margem de erro é simplesmente metade do patrimônio da MicroStrategy, só para você ter uma ideia. E isso daria cerca de 51,56 bilhões de dólares, tornando aí o Satoshi Nakamoto o 25º indivíduo mais rico do mundo. Galera, não se esqueça também que a gente vai ter fatos importantes essa semana, como o PIB que vai sair aí na quarta-feira. A gente vai ter também na quinta-feira o PCE, certo? E enquanto o mercado cripto está muito eufórico, a gente está vendo aí o S&P 500 passando por uma onda corretiva, tá? Então a gente já vê também uma onda mais eufórica nas criptomoedas devido a fatos fundamentalistas que, ao meu ver, o Brave bloqueou aqui o anúncio, né? O Brave já tem um adblock nativo que inclusive está desabilitado aqui, mas enfim. O Bitcoin estava subindo por causa do S&P 500 e do mercado tradicional, mas agora o mercado tradicional está dando uma corrigida e o Bitcoin ele continua subindo. Então a gente está vendo justamente o que? O FOMO entrando, a extrema ganância entrando, o medo de ficar de fora de uma próxima alta. Geralmente quando isso acontece são sinais aí de que podem vir movimentos corretivos, tá? Eu não estou aqui gritando topo, sinalizando topo, né? Eu não faço isso. Se você acompanha minhas análises, você já sabe disso, né? Inclusive eu tô falando desde os 30 mil dólares, desde os 30, 28 mil dólares, para você não abrir posições vendidas. Eu tava com short no Bitcoin lá nos 25k, caso ele caísse um pouquinho mais. Quando ele subiu para os 28, eu já fechei esse short, a gente já começou a pensar em long. Então assim, enquanto tiver vendedores, né, pessoas acreditando que o mercado vai cair, vai estar ali colocando liquidez para o preço continuar subindo. Mas agora, quando o preço já sobe muito, que os vendedores eles vão se esgotando e vem trazendo novas pessoas aí para o mercado, né, novas pessoas buscando entender como funciona o Bitcoin, falando que agora o Bitcoin vai subir infinitamente. Geralmente nessas horas costumam surgir os investidores que começam a comprar com medo de ficar de fora. Então essas pessoas vão comprar as posições de quem já surfou toda essa alta e vai estar desfazendo dos lucros, né? Então os grandes investidores nesse exato momento, eles não estão comprando Bitcoin depois que ele subiu 11% em um dia, ou depois que ele subiu mais de 100% nos últimos meses. Eles estão justamente pegando esse lucro e desfazendo aí de parte das suas posições. Não se esqueça da BingX, a nossa apoiadora aqui do canal, a corretora que eu utilizo para estar fazendo os meus trades sem KYC e sem burocracia. Link aqui na descrição desse vídeo. Aproveita que você já vai estar com a descrição aberta e me segue nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!